As informações que a gente tem atualmente é que foi selada a paz entre Estados Unidos e Irã. A gente sabe que está um cenário bem caótico ultimamente, né, cara? Conflitos, guerras, pessoas morrendo. Tá muita treta mesmo envolvendo esses dois países, e teve outros países também que foram envolvidos nesse conflito, né, deixando ainda mais a situação mais tensa ainda, né? E aí teve toda essa situação do Irã também fechando o Estreito de Hormuz, né, o principal canal responsável por levar petróleo para todo mundo, né? Então a gente pôde reparar que teve sim uma queda no dólar, teve uma queda em várias coisas ali, e outras coisas acabaram ficando mais caras, passagens aéreas, né? Porque o petróleo, principal responsável por nossa gasolina, e né, principalmente gasolina de avião, né? Acabou ficando mais escasso, se tornando um produto mais caro devido a esse rompimento ali, devido ao fechamento do Estreito de Hormuz. Então é uma situação que veio muito, né, complexa ali, é uma coisa de anos e anos que já envolve essas tretas. Donald Trump, durante um período do ano de 2025, ele resolveu bater a louca ali e atacar, né, sair atacando geral, comprando briga de outros países para tentar ali, digamos, selar uma paz que ele já havia falado que se ele estivesse no poder, na presidência, durante o governo Biden, nada disso estaria acontecido. Bom, você sabe muito bem que durante todo esse período aí, começou o conflito entre Rússia e Ucrânia e também Israel e Hamas, depois o Irã entrou no meio, e aí Israel atacando o Irã devolvendo ataque em Israel, e aí dos Estados Unidos, depois que o Donald Trump assumiu o governo, se juntando com Israel para atacar o Irã. Então, assim, tanto que eles destituíram o poder do Irã por meio de seus ataques, né? O líder supremo acabou falecendo diante de toda essa situação, e a gente se depara com um cenário muito confuso, né? Envolvendo no Oriente Médio, até mesmo no próprio solo americano, né? E aí a própria chegada da Copa do Mundo trouxe uma atenção maior nesses casos, porque o Irã vai jogar a Copa do Mundo, né? Inclusive, ou ele joga hoje ou ele joga amanhã. Então, cara, o Irã está em solo americano, a seleção iraniana está em solo americano, onde os países estavam num conflito ferrado, né? E aí, cara, assim, até agora tem teorias da conspiração envolvendo o possível ataque a estádios americanos, por isso a segurança lá está, assim, absurda, né? E tem realmente ter esse cuidado, porque diante de um conflito assim, nunca vai saber o que pode acontecer, né, cara? Então, né, enfim. E aí, né, hoje foi selada a paz, digamos assim, né, uma paz que já havia sido selada outra vez, porém, diante de conflitos e conflitos de interesse principalmente, foi um dos motivos que fizeram, né, o Estreito do Hormuz fechar novamente. Agora, pelo que parece, foi selada a paz entre os dois países. E aí, o Irã vai reabrir o Estreito de Hormuz, né? Pelo que foi divulgado pela BBC News, né, a gente pôde ver que houve sim, o que eles relataram foi que o presidente americano, né, cara, ele informou no domingo, dia 14/9, inclusive foi o dia em que rolou a luta de UFC lá na Casa Branca, um evento bilionário, quiçá trilionário, que envolveu grandes lutadores, né, como o próprio Poatan, que lutou, acabou perdendo, né, foi um conflito assim onde dois americanos levaram vantagem acabaram ganhando, né, na verdade, o conflito ali. E isso aí tem muita coisa por trás, né, principalmente envolvendo a soberania americana, né. Então, muitas coisas nesse quesito, né. O Donald Trump, ele não fez nenhuma coletiva, ele apenas divulgou pela sua rede social chamada Truth Social, né, que ele falou que o acordo com a República Islâmica do Irã agora está concluído. Ele só escreveu assim. Depois ele falou o seguinte: autorizo integralmente a abertura do Estreito de Hormuz sem restrições e, simultaneamente, autoriza a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Ele falou também: navios do mundo liguem seus motores, deixe o petróleo fluir. Esse foi o post que o Donald Trump fez no Truth Social, que é a sua rede social, né? Falando ali, sempre, nunca demonstrando, né, uma queda, né, sempre saindo por cima diante das situações, ou aparentando, né, se sair por cima diante das situações. Então foi um conflito muito intenso que rolou entre esses dois países, mas assim, cara, essas coisas acontecem o tempo todo, né, principalmente quando envolve Irã e Estados Unidos. Então pode ser que, assim, dá pra dizer que essa paz vai continuar sendo selada? Não dá, pode ser que amanhã o próprio Irã brigue com os Estados Unidos de novo, os Estados Unidos façam alguma coisa que não agrade o governo iraniano e aí eles resolvam fechar novamente o Estreito de Hormuz. Mas fica uma insegurança diante desse ponto, porque toda essa situação que ocorre, né, em território ali do Irã,
reflete no bolso de todo mundo, né, cara? Porque o dinheiro basicamente hoje é dominado pelo dólar, né? Então, se o dólar varia, né, as coisas vai variando também. Se o dólar diminui, as coisas teriam que ficar mais baratas, principalmente aqui no Brasil, né? Porém, né, outras coisas influenciam também, como se não tá vindo petróleo, a gasolina é provável que fique mais cara. Então, são coisas que vêm influenciando e que vêm pesando muito, assim, principalmente envolvendo todo esse cenário que a gente tá vendo e se tornando mais comum, assim, pra gente, né? Os Estados Unidos hoje, né, cara, tá num momento ali bem tentando retomar o poder mundial, digamos assim, que está muito afetado, principalmente por novas potências que vieram à tona, como China, né? E aí o Donald Trump tá batendo a pira aí, ele tem mais alguns anos de mandato aí, esse é o segundo ano de Donald Trump, né? Ele reassumiu o poder em 2025, no início, né? Eu trouxe vários vídeos aqui pro canal naquela época lá, falando sobre o governo dos Estados Unidos, se você quiser ver, tem vários vídeos aqui no canal. Porém, o que eu vou relatar agora são os próximos acontecimentos, né? A gente conversa muito nesse canal aqui sobre acontecimentos, tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente o que envolve e possa impactar, né, a nossa vida aqui, principalmente o nosso bolso, né, cara? Questões econômicas, questões envolvendo variação de dólar, porque isso afeta o bolso de qualquer pessoa, né? Então, enfim. O que você acha dessa situação? Você acha que realmente, né, a paz vai ser selada entre Estados Unidos e Irã? Ou você acha que isso aí é só uma fachada e logo logo o pau vai fechar novamente? Enfim, deixe seus comentários aqui que eu quero saber o que você acha, o que você está pensando sobre esse assunto. E eu vejo você no próximo vídeo, combinado? Valeu!